Boa noite. Tá funcionando, viu? Olha, gente, que legal. Nós tivemos que experimentar isso mais 8 vezes. Então, a persistência é um dos segredos. A gente não se estressou, né? O tema não é sobre estresse. É, Não se estressou, a gente foi fazendo. Tá? Coloquei até a camisa agora. Bom, então, você que já está aqui, eu solicito que você convide mais alguém, prestigie, né, esse trabalho, que é um trabalho também de utilidade pública, trabalho super positivo, e eu torço para que você aproveite. Aproveite, depois pergunte se vai estar no YouTube, vai estar no YouTube, faça a coisa acontecer. Olha, chegou gente aqui de vários lugares, tá? Inclusive a nossa amiga lá do Piauí, a Helena. E essa live, o que você vai ver hoje? Você vai ver o que é estresse, como lidar melhor com ele. A gente não tem intenção, se der tempo, eu vou falar de estresse positivo, de eliminar o estresse, mas realmente lidar melhor com ele. Então, enquanto isso, você pode, sejam muito bem-vindos, todos que vocês estão aqui estão entrando, você pode pegar aí o seu dedinho e tem à direita aí do Instagram, tem um triângulozinho para você convidar mais algumas pessoas. Eu estou sugerindo que você convide com seu dedinho aí mais algumas pessoas. Enquanto você faz isso, você pode também lembrar um momento, não é para sofrer com isso, tá? É só lembrar de um momento de estresse que você gostaria que fosse diferente. Você tivesse tido uma reação diferente, que tivesse sido acontecesse de outra maneira, ou que simplesmente você dissesse não, eu podia ter lidado com isso de outra forma, mas eu não sabia exatamente como. Ah, convide mais alguém, colabore com isso, faça simplesmente esse trabalho ir mais adiante. Tá? Então, vamos lá. Eu vou já te contar. Eu sou Milton Piaçu, sou especialista em nutrição, também mestre em programação linguística, e já lido com pessoas há 32 anos e com longevidade e nutrição celular há 30 anos. E o meu colega, meu amigo, hoje meu mentor de longevidade também, o Dr. Ricardo Valdez. Ele é doutor em química, ele que testa antes os compostos que a gente usa no dia a dia e também é especialista em plantas, tá? Então, algum dos chazinhos que eu e a Neide, minha esposa, a gente usa, foi o Ricardo que recomendou. Então, uma pessoa de inteira confiança. E tudo que a gente fala é baseado em evidência científica e também em prática, no sentido de que é medicina e nutrição baseado em evidência. Aconteceu, funcionou, então a gente pode recomendar. Ah, eu também sou membro da Academia Brasileira de Ciências Ambientais. Parte dessa apresentação é relacionada aí com a Academia Brasileira de Ciências Ambientais. E essa história que eu vou contar faz muitos anos. Faz muitos anos, só que ela continua atual. Era uma vez um senhor, assim, ele é do interior. Ele morava no interior e ele frequentava uma paróquia no interior. E ele estava muito estressado. E, gente, estresse não é exclusividade de cidade grande. Todo mundo está vitimado ou pode estar vitimado, eu digo auto-vitimado, pelo estresse. Mas o fato é que esse senhor ele morava no interior e ele estava muito estressado. Ele tinha um sítiozinho pequeno, uma casinha pequena, tá? E estava muito estressado. E há muitos anos atrás, vocês sabem, né, psicólogo, psiquiatra, não era comum, muito menos no interior.
Então, onde é que ele foi se aconselhar? Isso mesmo, com o padre. E ele confiava no padre. Então, ele chegou no padre, o padre pensou que ele queria se confessar. Não, 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 padre, eu quero conversar com o senhor. Eu estou muito estressado. Eu estou arrancando os cabelos. Eu não aguento mais os meus filhos, não aguento mais a minha mulher, não aguento mais a minha vida. Eu estou muito, 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 muito estressado. Aí o padre olhou para ele. Só confia em Deus, né? Claro. Só confia em mim também, né? Claro. Então eu vou lhe dar um conselho divino. A gente ficou esperando, né? Hoje, quando o senhor for dormir, o senhor pega o galo e põe para dentro de casa. Mas, doutor, pegar o galo e colocar para dentro de casa? É. Seu estresse vai acabar. Aí, pegou o galo e colocou dentro de casa 7 horas da noite. Será que isso ia dar certo? Quando deu mais ou menos 4 horas da madrugada, o galo começou a cantar na casa dele. Acordou todo mundo. E o que faz? Põe o galo para fora. E a mulher começou a brigar com ele. Que ideia de jirico é essa de colocar o galo para cá? E o galo e o filho começaram a chorar. E aquele pandemônio e tal. E o dia amanheceu e ele colocou o galo para fora. E foi lá com o padre. Aí ele chegou lá, né, já estava meio já com olheira e tal. Aí o padre, o que foi de hoje? O senhor melhorou do seu estresse? Não, padre. Eu estou pior. E hoje a minha mulher já amanheceu brigando comigo porque o galo estava gritando, estava cantando às 4 horas da manhã. E não sei o que mais. E continuou reclamando, 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 reclamando. E o padre, só confia em Deus, né? Só confia em mim. Então, só o galo não funcionou, né? Não. Então, hoje à noite, se eu coloco o galo, mas também coloque uma galinha, né? O galo ficou lá sozinho, então coloca um galo e uma galinha. Aí o cara pensou, tipo, acho que isso não vai dar certo. Mas ele obedeceu. 7 horas da noite, ele colocou o galo para dentro de casa e colocou mais uma galinha. 4 horas da manhã o galo começou a cantar e a galinha começou a cantar também. E depois o galo começou a perseguir a galinha e as crianças começaram a chorar e a mulher começou a gritar com ele. Foi aquele aumento de estresse, foi terrível. E ele ficou com vergonha de ir lá de manhã no padre. Ele só foi no final da tarde e o padre olhou para ele e disse: o que foi que houve dessa vez? O senhor fez o que eu lhe falei? Falei, coloquei o galo, coloquei a galinha. E aí, o galo não ficou calmo? Não resolveu? Não, ele ficou cantando 4 horas da manhã e a galinha também começou a cantar e depois o galo foi atrás da galinha e sujaram lá em casa, e sujaram a cama e foi um estresse, pior ainda do que o de ontem. Entendeu, né? Confia em mim, né? O galo e a galinha na sua casa não deu certo. Não. Então faz o seguinte. Hoje, só coloca o galo, a galinha e leve um bode. Um bode manso. Tá? Leve. E esses bichinhos eles vão dormir, vai ser tudo em paz, só vai resolver o seu estresse. E dito e feito. Ele pegou o galo, a galinha, o bode. Tá? Na madrugada seguinte, o galo começou a cantar, a galinha começou a cantar e o bode começou a roer as coisas da casa dele. Depois que o bode come, sai do outro lado, né? E aí começou a feder tudo, etc. E foi o maior estresse. Foi terrível. E ele, de novo, foi lá reclamar com o padre. E aí, o padre ficou olhando para ele. Quer dizer que o galo, a galinha e o bode não resolveu? Olha, então eu vou pedir para o senhor fazer um negócio que eu não peço para todo mundo, porque com as outras pessoas funcionou, não funcionou. Então a gente vai ter que fazer uma coisa assim mais potente. E o que é, padre? Hoje, o senhor já tem lá o galo, a galinha e o bode, né? Leve uma vaca.
Mas eu não tenho vaca. Não tem sim, tem lá um negócio. Ah, é um touro. Então leve o touro para casa. Aí ele levou. O galo, a galinha, o bode e o touro. Esses bichos, à noite, tudo escuro, eles dão uma quietada. O que é que aconteceu às 4 horas da manhã? O galo começou a cantar, a galinha começou a fazer barulho, o bode começou a mexer e o touro começou a bater e derrubar as coisas. E foi aquele pandemônio, aquele estresse, o cara já não sabia mais o que fazer. A mulher batia nele, ele batia no touro, o touro saía, o galo cantava, a galinha batia as asas, o bode colocava a bolinha dele. E depois de 4 dias sem dormir, ele foi lá com o padre e disse: Padre, nada do que o senhor falou deu certo. Eu não sei mais o que fazer com a minha vida. Eu estou desesperado. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu digo: calma, meu filho, calma. Eu acho que vai fazer uma outra coisa. E o cara já foi imaginando o que o padre ia falar para ele. Hoje à noite, só não leva mais o galo, a galinha, o bode, o touro, a vaca, deixa do lado de fora. Tá? Dá comida para eles, deixa eles tranquilos lá do lado de fora. Aí só conversa com a sua esposa, o senhor e ela, e também chama as crianças. Antes de dormir, reza 3 Ave Maria e 3 Padre Nosso. Aí amanhã o senhor me conta. Aí ele fez isso. Ah, jantaram, em paz. As crianças com medo, né? Não tinha mais bicho nenhum. A esposa meio desconfiada. Deu umas 9 horas da noite, que tá todo mundo com sono. Eles rezaram 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso, deitaram. Na manhã seguinte, ele foi lá com o padre. Padre, muito obrigado, padre. Parece que eu tô no céu. Eu dormi tão bem. Eu acho que eu não tenho mais nenhum problema na minha vida. Eu não sei nem como eu posso lhe agradecer. Muito obrigado por ter resolvido o problema. E agora com vocês, o Dr. Ricardo Valdez. Ah, qué historia interesante, ¿no, Michael? Ese tema de estrés es importante que a gente entenda cómo es que funciona y lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Es dividir eso en cuatro partes, ¿no? O que sería el estrés, os efeitos do estresse, como reconhecer o estresse e como usar algumas estratégias e aplicar já logo hoje de cara, né? A Michael me apresentou, mas eu sou Ricardo Valdez, doutor em Química de Produtos Naturais e hoje especialista em protocolos de transformação corporal, mental e financeira. E, na verdade, eu lembro de quando eu estava vindo para cá, para o Brasil, que eu passei por muitas dificuldades. Eu sou de Cuba, né? Então, para sair de Cuba foi um estresse. Essa é a verdade, foi um estresse. E que eu descobri depois aqui no Brasil, depois de vários anos de estudo e de aprendizado, de autodesenvolvimento, aprendi que as técnicas que eu tinha aplicado lá em Cuba e aqui no início, quando eu cheguei, me serviram para controlar o estresse. Porque, na verdade, o estresse é algo que você não vai eliminar. Eu achava assim, aqui no Nordeste se fala, chope rei, né? Não sei se é a mesma frase no Norte, América, aí em Belém, mas chope rei, para de estresse, rapaz, deixa de estresse. É uma frase que até tem camisas que fazem isso, né? Então, se você vive cansada, cansado, mesmo dormindo bem, e está estressado, é parte do estresse, né? Então, quando você está tenso, precisa relaxar. E eu lembro que, assim, eu até já contei isso. Passei por várias dificuldades. Para sair de Cuba, eu tinha que fazer várias coisas. Não vou contar, não vou me alongar, mas eu tive eu torci o tornozelo. Eu tive dificuldade para conseguir as coisas da viagem, a passagem, dinheiro, tudo. Dia antes
de viajar, eu tive diarreia. E depois eu vim descobrir que foi por causa do estresse, que um dos efeitos é esse, né? Afeta o sistema imune, afeta o sistema digestivo. E eu só melhorei quando cheguei aqui no Brasil, assim, toquei terra, parece que foi a sentir em segurança. Então, são momentos que precisamos entender, identificar, para dar uma ação que nos permita controlar esse momento, né? Então, o estresse não é o vilão. O problema é viver com estresse o tempo todo. O estresse é uma resposta natural do corpo para situações de alerta. Serve para proteger, agir, responder rapidamente a um momento. Hoje a gente não tem um felino, um tigre, um leão correndo atrás da gente. Hoje é o trânsito, as contas, a esposa, o marido, redes sociais, excesso de tarefas, e tudo isso gera um ciclone, um turbilhino, não sei se fala turbilhino, um furacão de emoções no corpo que estressa a pessoa. E os efeitos mais importantes, ganho de peso. Eu lembro que eu escutava alguns clientes falando assim, eu estresso porque eu engordo porque eu estou estressado, eu me estresso muito, eu me estresso muito. E eu falava, caramba, para de dar desculpa que o estresse não engorda, você engorda porque você come. Ou seja, eu estava sendo injusto por não saber, por ignorância de conhecimento. E depois que eu vim estudar um pouco sobre isso, eu entendi que existem mecanismos do corpo, que quando o corpo está em alerta, tem uma situação de risco, ele libera hormônios, que é o cortisol, a adrenalina, que aumenta a glicemia em sangue, porque esse é um processo hormonal. O cortisol se dispara através das glândulas adrenais que estão detrás dos rins, dispara cortisol, dispara adrenalina e está sinalizando para o cérebro que precisa energia. Qual é a energia que a gente tem em reserva? Glicogênio, que é rápido, uma energia rápida, nos músculos e no fígado. Aí libera outro hormônio para tirar o cérebro, o cortisol manda o sinal para o cérebro manda o sinal para o fígado, e o fígado libera glucagon para processar glicogênio e liberar a glicose em sangue para ter energia para os membros superiores e inferiores, para lutar ou correr. Só que como não é um momento de um tigre detrás da gente, é um momento do trânsito que corriqueiramente é uma coisa que faz, passa mais tempo, e o cortisol passa mais de 6 horas, quase 6 horas em sangue. Então imagina, se essa glicemia está aí, necessita ir para ou ser usada para a célula, para o momento de correr ou lutar, ou então precisa ser guardada. Como é que se guarda ela? Nas células adiposas. E aí então entra a insulina para consumir essa glicemia, essa glicose, e leva para os depósitos do corpo, que é ilimitado. E aí a pessoa engorda. Entendeu agora por que a pessoa estressada engorda? Então, esse é um dos efeitos, principalmente na gordura abdominal. Queda de cabelo, falta de libido, ou seja, cai a vontade de desejo sexual, tem envelhecimento precoce, porque ao liberar glicose em sangue, essa glicose também carameliza as proteínas do corpo, que isso é um processo de glicação, que é outro processo químico ou bioquímico do corpo, e a pele começa a ficar mais arrugadinha. Tem problemas digestivos. Lembra o que aconteceu comigo na viagem antes, dia antes? Foi isso. E eu já percebi que me afeta muito o sistema digestivo e também me afeta o sistema imune, porque são os dois sistemas que se afetam rapidamente, porque estão diretamente interligados. O sistema imune está no intestino. A grande parte dos hormônios e do sistema imune está 70%, 80% está no intestino. Isso cria ansiedade, é mais um efeito. Tem pessoas que vivem com ansiedade. Hoje eu estava explicando isso para uma pessoa, que na verdade a ansiedade não é uma emoção básica do corpo. Existem 4 emoções básicas do corpo: medo, raiva, tristeza
e a outra não lembro, mas que o resto das emoções é uma modulação dessas quatro. E a ansiedade é uma modulação do medo. A gente sente medo de alguma coisa e cria essa ansiedade por tentar resolver o mais rápido, querer fazer algo que não conseguimos fazer. Isso é um sintoma de estresse. Então, estresse crônico é como um gotejamento de ácido no corpo que vai corroindo por dentro as células e substâncias neuroquímicas são liberadas a partir do cérebro a partir dessa situação. Eu lembro que quando eu estava na primeira semana de chegar aqui no Brasil, eu não sabia português, porque eu estudei em Cuba, mas muito básico para poder passar na prova de o que seria a prova para a bolsa de doutorado, que eu tive essa bolsa, e eu só aprendi o básico. E quando cheguei aqui não entendia nada do que falavam. O brasileiro falava carioca muito rápido. Gente, olha E, só. Muitos brasileiros têm alguma facilidade de entender o espanhol, ou castelhano, ou cubano, ou argentino, etc. Mas o inverso não é verdadeiro. Isso acontece também com o holandês lá e aqueles outros países lá. Então, dependendo da língua, um entende o outro, mas o outro não entende a gente. Então, é o caso do Dr. Ricardo. Depois que ele foi aprender o português. Então, a gente chega, às vezes, né? Nós estivemos no Chile agora, recentemente, e também na Colômbia, etc., depois na Argentina. E aí, o portunhol, ele não resolve. Eles têm que falar em espanhol. Pode continuar, Ricardo. Depois eu quero contar o resumozinho do que o cortisol e esse impacto faz. Dá um resuminho, né, de engordar. Pode continuar. não, continuando com essa história, eu como não entendia, eu dava risada. Essa é uma característica que eu tenho, que aprendi e que entendi que isso era uma das estratégias, que logo vou falar das estratégias que você pode aplicar. Eu dava risada, porque não entendia, mas dava risada. E a pessoa falava, e eu dava risada. E eu tive momentos no Rio de Janeiro, nos primeiros 6 meses, até março, abril do ano 2000, eu cheguei em 99, julho, em março eu começava o curso e não tinha aproveitado ainda crédito, tinha que estudar muito, não sabia português, tinha que estudar bastante em português, muitas coisas às vezes passavam. Só a sorte que química é nomenclatura, é muitas coisas técnicas que a gente consegue entender, né? Mas eu estava preocupado com três coisas, né? O crédito que eu precisava aproveitar do mestrado que eu tinha feito em Cuba, que não tinha terminado o mestrado, mas tinha terminado os cursos, né? As matérias, e podia aproveitar para o doutorado. Segundo, eu estava preocupado com trazer a minha esposa, que tinha ficado em Cuba, porque você sabe, né? Família tem que estar junto. E não sabia como ia fazer isso, né? E o terceiro é que eu tinha saído de Cuba com uma condição que eu não queria estar, e isso estava me dando um estresse muito grande. E eu cheguei a ter uma dor muito grande, muito intensa do lado, eu acho que foi do lado direito ou do lado esquerdo, não lembro bem, mas eu sei que nunca tinha sentido isso na minha vida. Consegui identificar isso e eu apliquei um dos princípios, uma estratégia que mais adiante eu vou falar, se você ficar aqui até o final, e consegui controlar. Hoje eu consigo ver, reconhecer o estresse por causa da prática, que é uma das coisas que um dos meus mentores fala. Você precisa observar, agir para entender o que está acontecendo. A observação te permite agir e o agir te permite entender o que acontece no processo. Então, quais são os sinais? O cansaço quando você acorda. Ele também fala uma coisa: você deve dormir bem, deitou, dormiu. Acordou bem e com energia. Se você tem problema nisso, você está tendo um certo estresse. É um sinal. Dores musculares. Eu lembro que em 2021, dezembro, eu tive um estresse muito grande, mesmo que essa é uma das coisas que eu falo para as pessoas. Mesmo treinando bem, mesmo se alimentando bem, eu estava assim, mesmo tendo um bom ambiente, pensamento positivo, que mais? Hidratação boa, que são praticamente os pilares da saúde e da vida.
e eu tive um estresse, eu estava com um estresse que me paralisou esse lado aqui direito. E eu tive uma falta de respiração. Eu cheguei a faltar a respiração e o fisioterapeuta, amigo meu, ele veio aqui e me explicou isso. Quando você está estressado, e depois eu também entendi isso estudando o livro de Joe Dispenza, um médico que fala muito sobre energia e química quântica ou física quântica, dispara neuroquímicos que afetam, travam o corpo. É como se você estivesse puxando o freio de mão do corpo e o corpo lhe diz: oh, presta atenção, você está com estresse, vou te dar um alerta, para que um sinal para que você tome providência nisso. E efetivamente, eu paralisei tudo isso. Eu tenho até a foto, que tirei foto. Tive que fazer fisioterapia, liberação miofacial, porque o corpo ele tem o músculo. Quando você vê a carne que você compra no mercado, ele tem uma camada fina, bem fininha. Isso aí é colágeno. Nós também temos isso, que protege o músculo, para evitar que quando a gente fure, o dano seja tão grande que perfure. Tá? É uma camada que tem uma certa, como se chama? Uma certa, Diferente, tem uma tensão superficial diferente. exato, uma tensão superficial que protege muito, né? E essa camada são fibras que elas têm elasticidade. Mas se está estressado, o corpo produz, o cérebro produz neurotoxinas, ou neurotoxinas não, substâncias neuroquímicas que pode travar isso. Travou, a dor é insuportável. Eu vivi isso. E eu aprendi da pior maneira, mas foi bom, porque consegui identificar o que estava acontecendo e depois eu tive momentos que consegui controlar. Vontade de comer doce o tempo todo, isso está gerando, um sinal de estresse. Explosões de raiva, de apatia ou de desânimo, isso também é um sinal de estresse. Então, como é que você pode aplicar estratégia? Assim, são três. O estresse não é somente emocional, é físico, químico e também energético. Ou seja, você tem o físico, é quando você tem um golpe, por exemplo, você tá bem, mas de repente tem um golpe, você bate no cotovelo, é um estresse físico, que pode gerar um estresse também em todo o corpo. O químico pode vir através de alimentos ou através de medicamentos também. Alimentos que trazem toxinas e que vão afetar o funcionamento do corpo. E as emoções mexem com tudo isso. Então, a nível de corpo, mente e emoções, a gente pode trabalhar os três. O corpo, algumas das estratégias. Como eu falei de semana passada, eu acho que foi de caminhar ao ar livre. Se for uma caminhada que consiga estar em contato com a terra, descalço, areia, grama, isso vai aliviar o estresse. Fazer a respiração profunda. A Mica depois pode aprofundar um pouco mais. Talvez a Mica nos estendamos um pouco, mas eu acho importante entender este tema do estresse. A respiração profunda. Eu já apliquei, eu já ensinei. A Mica também me ensinou em algumas das nossas aulas e para mim ficou mais claro ainda e continuei fazendo e continuo fazendo. E funciona. Funciona porque você, através da respiração, consegue liberar essas cargas. A Mica depois vai falar mais sobre isso. E dormir bem e se hidratar. Dormir bem quer dizer, deitou, dormiu, acordou com energia. É isso. É o tempo e a qualidade do tempo. Em relação à mente, como tratar a mente? Reduzir estímulos de tela durante a noite, notícias ruins. Tem muita gente que gosta de almoçar ou de jantar na frente da televisão e escutando programas que é só desgraça. Aqueles programas que você sabe que são de meio-dia e que aqui é o Bocão. Eu não escuto, não tenho televisão nem aberta nem fechada desde 2012. Só assisto coisas de streaming e de autodesenvolvimento. Eu direciono a informação que eu quero receber. Fazer pausa consciente. Hoje, muita gente está fazendo algo que me chama a atenção. Está assistindo uma live e está fazendo outra coisa. Notou? Se você está fazendo isso agora e está prestando atenção, tudo bem.
Mas essa questão que muitas mulheres, principalmente as mulheres, falam isso. Eu posso fazer duas, três vezes. A minha esposa fala isso. Eu posso fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Mas a neurociência não falha. É uma ciência do cérebro e ela diz que quando você divide as atividades no cérebro, o cérebro tem focos diferentes e não está concentrado em uma atividade. Está dividindo tudo isso. Isso até temos amigos, a Débora, a esposa do Marconcelho, pode dar umas dicas, né, em relação a isso. Então, fazer pausas e fazer as coisas concentradas, com foco naquilo que você está fazendo. E evitar se cobrar a perfeição. Eu era uma pessoa que me cobrava muito quando não conseguia fazer alguma coisa, eu ficava revoltado. Depois que eu aprendi algumas técnicas, até com a Mika também, eu aprendi até tem um filme que fala sobre isso, que se chama, em espanhol, se chama El Cambio, que é de Wayne Dyer, que é deixar fluir a coisa. Aquela filosofia até das artes marciais que o Bruce Lee fala muito. Fluir, seja como a água, né? Be like a water, que ele fala em um vídeo muito interessante. Ou seja, ser moldeável sem perder o foco naquilo que você está fazendo. Essa estratégia é fantástica. E do que eu fiz com relação ao que não sabia de português no início, aqui no Brasil, isso me gerava muito estresse, não saber. E eu dava risada. E o riso, você movimenta mais músculo no rosto, tem muito mais músculo que você movimenta e que esse ato de fazer, de dar risada, mesmo você estando em uma situação difícil, é lógico que não é quando você está sendo atacado ou com tigre, não. É uma situação que você sabe que está, identificou e você consegue dar uma risada para aliviar. Eu sou desse jeito, né? Isso libera hormônios como serotonina, oxitocina, hormônios do prazer que, de certa maneira, bloqueiam os outros hormônios do estresse. É isso que é importante. E outra coisa que a gente faz, eu faço, a Mica faz, é a alimentação, que já é o spoiler que a gente vai dar no final sobre o próximo tema da live de dia. Hoje estamos, a Mica me ajuda, hoje é dia 14, né? Dia 21, na próxima terça-feira, Na 19 próxima, horas. toda 20. terça-feira temos. Daqui a pouco a gente vai fazer Isso. de 1 minuto para diminuir o estresse. Vou dar uma indicação de livro. E eu acho que a gente vai ter que fazer mês que vem a segunda parte desse tema aí de estresse. A gente vai conversar. Então, essas são as coisas. Resumindo, o que é estresse? Você precisa saber o que é estresse. É, quais são os efeitos do estresse? Como identificar o estresse e as estratégias. Se você entender essas quatro coisas, e você que está aqui assistindo a gravação, vai entender que você já hoje mesmo pode aplicar as estratégias. As estratégias é caminhe ao ar livre, faça pausas, faça meditação ou respiração consciente, ou respiração profunda. Pratique atividade física, se alimente bem, que a alimentação vai ser o tema da próxima aula, da próxima live. Se hidrate bem. A hidratação, ela gera energia, e a energia alta gera uma queda do estresse. Então, se você aplicar uma dessas, já hoje mesmo, se você puder até beber já um copo de água grande, você já vai se sentir diferente, certo? E é uma coisa que é inevitável. Estresse é inevitável. Controlar é a chave para que você viva melhor e mais tempo. A minha mãe, a minha avó faleceu com 99 anos e ela sempre dava risada. Parece que é uma questão que não é genética, é o que eu aprendi em casa. Que muita gente pensa, é genética. Não, não. Eu vi a minha avó sempre sorridente. Tem fotos dela sorridente, dando gargalhada. E minha mãe é igual. Na situação que as pessoas em Cuba estão vivendo, ninguém tem ideia. E quando eu ligo para minha mãe e converso com ela sempre tem uma piada. Ela sempre está sorridente, sempre está. E ela está morando sozinha com a filha, que é especial. Ela tem 83, fez 83 anos semana passada. Então, eu fico pensando, é um exemplo que eu tenho de resiliência e de controle do estresse. Um dos melhores exemplos que eu tenho na minha família.
E eu não posso ser diferente, tenho que fazer isso e compartilhar com você que está aqui esse tipo de estratégia que você pode aplicar. Dê risada, porque é melhor rir do que chorar. Olha só, eu vou dar uma indicação de livro para você, que é o livro que eu uso quando eu estou iniciando um processo de transformação pessoal, que esse aqui é um livro baratinho, Relaxe e Viva Feliz, da doutora Nube Baciel. Esse aqui está na 43ª edição, já passou de 50 edições. Um livro no Brasil, quando ele passa da segunda edição, porque ele foi um super sucesso. Esse daqui já tem mais de 50 edições. É um livro baratinho. A minha última cliente, semana passada, ele usado custa R$10, tá? Mas ele novo, qualquer livraria, ele é barato também. Então, eu recomendo, tá? Que você adquira, e leia e pratique esse livro. Mas o que eu acho que vai fazer agora, para a gente encerrar, depois o doutor Ricardo vai falar da live da semana que vem, fique comigo agora. Você está na gravação, no YouTube, ou aqui, fique comigo. Nós vamos respirar o 4, tá? Nós vamos inspirar contando até 4, segurar contando até 4, soltar contando até 4, quando tiver vazio, contando até 4, e depois expirar de novo. Então vamos lá, inspirar. Segura. Solta. Solta. Inspira. Segura. Solta. Última vez. Nós não fizemos 1 minuto. O que você estava pensando há 45 segundos atrás? Provavelmente você não lembra. Então faça 2 minutos. Faça antes de dormir. Faça antes de almoçar. Agora, antes de jantar. Isso é fisiológico, tá? Isso é programação neurolinguística. É o N da programação neurolinguística em ação. Bom, simplesmente funciona. Então, o doutor Ricardo vai convidar você, a sua família, os seus bons amigos para a próxima live. Contigo, Ricardo. Essa técnica é impressionante porque realmente funciona. E falando de livros, eu até trouxe esse livro aqui, que ele está na 37ª edição brasileira. E se você falou, não sei se você já deve ter lido Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de Napoleão Hill. É um livraço mesmo, e que eu li depois de tanto tempo que eu tinha esse livro, que eu comprei em Rio de Janeiro. E é impressionante, tem muitas dicas boas, práticas que você pode aplicar para evitar preocupações, porque há uma premissa básica, e que graças a Deus eu aprendi isso com um amigo em Cuba. Ele me falou assim: Ricardo, você não pode se preocupar com o que não pode se ocupar. E porque até a palavra preocupação é pré da ocupação. Então você não pode pensar no problema. Na próxima live, Ricardo. A próxima live participe, porque vai ser um tema interessante que tem relação com o estresse, e que é a alimentação saudável. Como a alimentação pode afetar e como a gente pode cuidar dela para evitar o estresse. Porque o estresse é o que manda, é o manda-chuva da questão. Então eu vejo você na próxima live. Uma excelente noite. América, obrigado, gratidão por ser tão parceiro e tão amigo. Muito bem. E logo, logo vai estar no YouTube também, tá bom, gente? Para você distribuir para a família, para os amigos. Um abraço, saúde e sucesso. Tchau, tchau. Boa noite.